Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Sucesso de Vendas, o teu, o meu e o nosso podcast do mercado imobiliário. Meu nome é Matheus Lamper, eu sou o host desse podcast e nós estamos chegando ao nosso 9º episódio. É isso mesmo, começamos ali no final do ano passado, trazendo bons amigos para essa mesa, conversando sobre temas recorrentes do mercado imobiliário, colocando em xeque o que é e o que não é um sucesso de vendas no nosso mercado, e já estamos chegando no 9º, quase no 10º episódio. Nessa trajetória, nesse período, né, a gente teve alguns episódios especiais. A gente teve o Histórias de Mercado, né, que são episódios onde as pessoas podem se inscrever. Isso mesmo, tu pode vir aqui participar comigo do Sucesso de Vendas e contar uma história tua que aconteceu no mercado, uma história de sucesso, uma história de nem tanto sucesso, sim, uma história engraçada de alguma venda, de algum projeto que tu desenvolveste, enfim, né? É um espaço aberto aqui para receber pessoas que fazem o mercado imobiliário no seu dia a dia. Também a gente tem os episódios de lançamento, né? Aquela incorporadora, aquela empresa urbanizadora que tem um lançamento que está acontecendo, quer fazer um material qualificado do teu lançamento, quer trazer um empreendimento aqui, quer fazer uma live ao vivo comigo, né, para tu apresentar o teu produto para o mercado, vem para o Sucesso de Vendas, que vai ser muito bem-vindo, né? Então a gente tem algumas incorporadoras aí já em contato conosco para a gente gravar mais episódios, né, do Sucesso de Vendas Lançamentos. E hoje eu estou repetindo, pela segunda vez, um episódio que eu batizei de Perguntas e Respostas. Já não bastasse o desafio de estar à frente desse microfone, conversando com várias pessoas do mercado, eu aumentei o desafio e resolvi eu falar diretamente contigo aí na tua casa, no teu trabalho, no teu escritório, eu falando diretamente com a câmera, respondendo algumas perguntas que me são feitas dentro do mercado. O primeiro episódio eu respondi a 5 perguntas que mais me fizeram nesses últimos 15 anos de mercado imobiliário. Se tu ainda não conferiu, vai lá no canal no YouTube, Sucesso de Vendas, te inscreve, clica lá na notificação, toda semana tem episódio novo no ar e tu vai poder ver esse episódio, primeira edição aí do Perguntas e Respostas. E aí, semana passada, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, @MatheusLamper, e as pessoas me fizeram algumas perguntas sobre o mercado imobiliário. Eu selecionei mais 5 perguntas aqui, né, para responder nesse episódio. Um episódio mais curto, mais rápido, um bate-papo entre nós dois aqui. E aí tu pode também vir aqui, fazer teu comentário, mandar mais perguntas para mim no meu privado no Instagram, que vai ser um prazer aí a gente estar interagindo. Mas vamos lá então, né? De forma bem objetiva e bem rápida para as nossas perguntas. Eu vou começar aqui com uma pergunta da Luísa Guedes. A Luísa Guedes é corretora de imóveis aqui em Porto Alegre. E a pergunta dela é: qual o maior desafio de vender no alto padrão? Excelente pergunta. Eu acho que eu, depois de 15 anos aí convivendo com corretores dentro de imobiliárias no dia a dia, tudo que eu mais vejo é o corretor perseguindo o sonho daquela venda milionária, né, de fazer uma grande comissão num negócio. E, sem dúvidas, esse é um desafio grande, não é um desafio pequeno. Mas ela pergunta aqui qual o maior desafio. Eu vou tentar focar na resposta que ela pediu. Sem dúvida, o maior desafio é tu construir uma carreira, uma trajetória dentro do mercado imobiliário que te gere um network, um ciclo de relacionamento com o mercado que te possibilite, né, a atuar no alto padrão. Eu sempre falo, e até tem corte meu já daqui do Sucesso de Vendas, que o marketing atrai, o comercial retém e a oportunidade vende. Então, primeiro tem que pensar o que está atraindo com o teu marketing como corretor, como corretora, né, para saber qual é o meio que tu está te relacionando, que daí vão sair os teus prováveis clientes de alto padrão. A retenção é o desafio do relacionamento, né? Com quem que tu está te relacionando?
Em que ambientes tu está andando? Né? Então, o corretor que busca se relacionar em ambientes onde esses clientes de alto padrão estão localizados, onde eles frequentam, e a partir daí esse corretor tem a condição de construir relações de médio e longo prazo, provavelmente será dessas relações que ele fará os negócios de alto padrão. E aí eu trago aqui uma reflexão do que a gente precisa, né, para construir relacionamentos fortes, duradouros, confiáveis, que nos levem a realizar grandes negócios. E aí tem algo que vem me incomodando há algum tempo no mercado, que é a questão do desafio do conhecimento. É impossível a gente se relacionar com pessoas que circulam no alto padrão se o nosso conhecimento estiver delimitado ao mercado imobiliário, aos empreendimentos que eu apresento, aos empreendimentos que eu vendo, aos empreendimentos que eu trabalho. O relacionamento com o cliente é algo muito mais amplo do que isso. Né? Eu preciso entender de várias coisas, eu preciso falar sobre várias coisas, ir construindo essa relação independente dos negócios. Por quê? Porque se eu tiver um número de clientes com essas relações bem sólidas, a hora que surgir a oportunidade correta, eu vou converter uma venda. Lembra? Marketing atrai, comercial retém, a oportunidade é que vende. Então, o desafio está nisso. E aí, muitas vezes, o corretor se pergunta, mas por que eu preciso saber sobre a guerra na Ucrânia? Mas por que eu preciso saber sobre a taxação do governo Trump a diversos países no mundo? Ou por que eu preciso saber sobre a morte do Papa, que aconteceu há alguns dias atrás? Ou uma série de outros assuntos gerais, né, que estão nos circulando o tempo todo. Precisa saber, porque estando inteirado dessas informações, sabendo conversar sobre isso, provavelmente tu vai estar muito mais preparado, né, muito mais preparada para te relacionar com clientes de alto padrão, para ter o que conversar com esses clientes, para construir relações com esses clientes que vão te levar em algum momento a fazer negócios com eles. E aí deve surgir uma outra pergunta para quem está aí me assistindo, mas Matheus, eu entrei no mercado agora, eu sou um corretor novo, isso significa que eu não posso vender no alto padrão, porque isso demanda tempo, isso demanda relações mais duradouras. Olha, gente, acredito que todo mundo que está chegando no mercado já tem as suas relações antes de ser corretor de imóveis, antes de trabalhar no mercado imobiliário. Por que não explorá-las? Por que não pegar o teu ciclo de amigos? Ah, Matheus, mas eu sou jovem, tenho 20 e poucos anos, meus amigos ainda não estão comprando no alto padrão, não estão investindo valores mais altos no mercado imobiliário. Pois é, mas provavelmente os pais dos teus amigos possam ter esse perfil. Né? Então basta tu parar e pensar estrategicamente como que tu pode te valer das tuas relações pessoais, certo? Para que tu possa estabelecer novas conexões e, a partir dessas novas conexões, negócios. Como algumas pessoas dizem, é possível que tu, no início dessa trajetória, sofra uma venda? É possível, e eu torço para que isso aconteça. Mas vender no alto padrão demanda tempo, porque relacionamentos demandam tempo. Então, tem que ter essa tranquilidade. Por isso que eu falo que as vendas de alto padrão, elas são consequências de um trabalho muito mais amplo do que simplesmente mercado imobiliário. Só não esquece de mais uma coisa. Esse teu cliente de alto padrão, provavelmente a gente pensa, né, imagina que a pergunta que a Luísa fez aqui é vender um apartamento de milhões, um imóvel de milhões. Só não esqueçam que muitas vezes esses clientes que estão comprando no alto padrão, eles também gostam de investir no mercado imobiliário. Então, talvez a tua primeira venda, o teu primeiro negócio com esse cliente nem seja um imóvel de altíssimo padrão ou de alto luxo. Talvez tu comece a construir uma relação de negócios com ele, fazendo alguns investimentos. Muitos desses clientes têm imóveis para vender. Muitos desses clientes talvez estejam se sentindo desatendidos pelo mercado imobiliário no que diz respeito à gestão do seu patrimônio imobiliário. E talvez aí esteja uma boa oportunidade para tu realizar um trabalho inicial,
né, conquistar a confiança desse cliente. Também tem corte meu aqui no podcast dizendo: mercado imobiliário é feito de confiança, não é feito de dinheiro, não é feito de oportunidade, não é feito de nada que não seja confiança. Todas as coisas são consequência dessa confiança. Então, talvez seja uma forma bacana de tu começar a te relacionar, realizar negócios. Às vezes é um negócio que tu não vai realizar, porque tem a ver com locação, tem a ver com alguma outra coisa de mercado imobiliário que não seja exatamente venda, mas tu pode fazer uma indicação, tu pode fazer uma conexão desse teu cliente com algum outro player do mercado. Para isso, tu precisa estar te relacionando com o mercado. Para isso, tu precisa conhecer as pessoas do mercado. E aí eu te pergunto, quanto tempo tu dedica hoje da tua vida a construir novos conhecimentos, a construir novas relações? Tem um livro muito legal que eu li há muitos anos atrás, que se chama Nunca Almoce Sozinho. Esse livro, basicamente, ele fala sobre construção de network e traz alguns cases muito interessantes, como grandes negócios foram realizados baseados nisso. Vou convidar alguém para almoçar hoje, vou tomar um café com um colega, com algum outro player do mercado, né? Além de aprender, normalmente, nesses momentos, tu estreita relações e os negócios começam a acontecer a partir desse network. Então, Luísa, sendo bem objetivo e fazendo um resumo aqui de tudo que eu falei, a minha dica para ti, a minha visão, né, que o maior desafio está em construir relações de valor. É isso que a gente precisa para realizar negócios de alto padrão, e eu diria mais, para realizar negócios em alto padrão, né, porque isso é tão importante quanto. Tá bom? Então, espero ter colaborado, ter ajudado e respondido a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Hoje até que eu estou rápido, né? Mas a ideia é de ser um episódio bem objetivo. A segunda pergunta não vem de uma pessoa do mercado imobiliário. Para ver que ainda bem que eu tenho alguns seguidores aí que não são do segmento e se interessam, né, pelo assunto mercado imobiliário. Aqui vale um parênteses antes de ir para a segunda pergunta. Pessoal, tu que trabalha com vendas no mercado imobiliário, ou tu é empreendedor, incorporador, nunca esqueçam de uma coisa. Isso eu falo em todos os meus projetos. 99% das pessoas, além de sonhar com a sua casa própria, com o seu imóvel próprio, sonham em ser um investidor do mercado imobiliário. E eu diria mais, a grande maioria delas pode, só que não necessariamente em qualquer produto. Existem vários perfis de produtos para investimento no mercado imobiliário. Então, se tu quer vender mais, vai ficar uma dica bônus aqui já do episódio, oferta produto. Não cria preconceito. Está trabalhando com um produto popular, oferece para o frentista do posto onde tu abastece teu carro, oferece para a caixa da farmácia onde tu vai fazer uma compra de um remédio para o teu filho. Por que não? Né? Tem um ditado que diz que quem faz o que ama não trabalha nunca, né? Eu discordo do ditado, ou eu diria ele de uma maneira diferente. Quem faz o que ama trabalha o tempo todo. Eu estou o tempo todo trabalhando. Qualquer lugar que eu chego, num churrasco, numa roda de amigos, quando eu estou praticando esporte, se fala de investimento, se fala de mercado imobiliário, eu sempre levo a minha contribuição, né, dizendo o quanto é importante, quais são as características. Às vezes tem algumas pessoas, outro dia aconteceu comigo, um amigo meu que joga pádel comigo, Matheus, quero fazer um investimento, e ele ia comprar um produto que não é perfil de investimento, né? E aí eu falei, olha, se tu quer fazer um investimento, acho que o caminho não é esse. Os caminhos são esses. Esse caminho aqui é muito legal, mas tu está construindo um patrimônio, né? E não um investimento que vai te dar um retorno num prazo tão curto. E aí ele, legal, obrigado. Eu não sou corretor, eu não intermedio negócios, mas provavelmente eu comecei a construir nele, né, uma imagem, um relacionamento que amanhã ou depois, por que não, pode virar um negócio, né, para ele, para mim ou para alguém. Acho que isso que é o mais importante a gente fazer, que nem eu sempre falo, nosso mercado cada vez maior e cada vez melhor. Mas vamos lá para a segunda pergunta. A pergunta vem da fronteira, né? Para quem não sabe, eu sou natural de Santana do Livramento, toda a minha família hoje mora na região da fronteira com o Uruguai,
E essa pergunta vem da Cecília Giordano. Empreendimentos na fronteira. Essa foi a pergunta. Acho que ela está querendo saber se eu estou sabendo de algum produto que vai ser lançado, algum empreendimento novo na fronteira. E provavelmente ela está aí interessada em adquirir para uso ou para investimento. E aí eu achei legal essa pergunta, porque eu acho que a gente pode fazer uma abordagem um pouco mais abrangente. Cecília, sai comigo aqui que eu prometo que eu vou te responder, vou te dar uma dica boa no final da pergunta, hein? Dica, sim, para os próximos meses para fazer um investimento bacana. Mas o que acontece? Eu vou bastante para essa região, e é uma região realmente que tem um mercado imobiliário bem pouco desenvolvido ainda. Basicamente, o que significa um mercado imobiliário pouco desenvolvido? O mercado imobiliário que tem um número baixo de lançamentos, que gera uma oferta baixa de imóveis no mercado, que gera também o quê? Uma supervalorização dos imóveis que já estão prontos. Então, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que aconteceu, né, de eu ir para lá e dando uma olhada em casas e em alguns outros imóveis e valores extremamente altos para imóveis nem tão qualificados assim. Mas por que esse imóvel está valendo tanto? Ele está valendo tanto, provavelmente porque a oferta de imóveis é baixa, né? E aí fica aquela história do ovo e da galinha, né? Tem pouco imóvel porque tem pouco mercado, ou tem pouco mercado porque tem pouco imóvel? E a gente tende a não entender como que esses mercados funcionam. Eu aprendi, nesses meus 15 anos, lançando produtos em 19 estados brasileiros, dos mais diversificados padrões de produto, nos mais diversificados mercados, não foram só em capitais, foram em cidades do interior, de alguns estados do Nordeste, de alguns estados da região Sudeste, da região Sul, Centro-Oeste. Eu aprendi que o mercado imobiliário ele é o único segmento que eu conheço, pelo menos, que quanto mais vende, mais imóvel tu oferta, e mais venda acontece, mais venda gera. E eu, que gosto da parte de planejamento, da parte teórica das coisas, comecei a construir uma motivação estatística para isso, né? E talvez isso valha um episódio inteiro, né, para explicar por que isso é assim, mas basicamente a gente tem uma demanda não aparente muito grande em todos os mercados. Então, regiões onde ainda não tem muita oferta de imóvel, não que eu vá lá e vá desenvolver um empreendimento, seja ele qual for, um empreendimento que eu acho legal, e ele vai vender e vai ser sucesso. Mas se a gente souber chegar em lugares com mercados imobiliários, com pouca oferta, e entender aonde está essa demanda não aparente, e desenvolver um empreendimento que atenda essa demanda não aparente, a chance de se ter um sucesso de vendas é gigantesca, é enorme. Só tem um ponto, além dessa análise mercadológica, que precisa ser feita e que é um ponto assim, que é um filtro que eu crio para todos os projetos que eu analiso e defino se eu vou participar ou não, que é o tamanho do canal de venda, né? Então eu sempre falo que mercados ruins têm poucos corretores, mercados bons têm muitos corretores. A Cecília, se eu não estou enganado, ela mora em Bagé. Eu conheço a nossa relação aí porque ela é colega de profissão aí do meu irmão mais novo, do Pedro, e eles são da área do agro, né? E Bagé, Livramento, que é a cidade onde minha família reside, são bem parecidos. Bagé é um mercado imobiliário um pouco mais desenvolvido. Sei de alguns lançamentos que já aconteceram na cidade, com bons resultados de vendas. Bagé tem algumas boas construtoras também, que vêm expandindo as suas operações pelo restante da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, assim, Cecília, você está buscando para investimento, o que eu te indico? Primeiro, te assessora de um bom corretor de imóveis, alguém que seja da tua confiança e, principalmente, alguém que tu acredite, que tu confie. Acabei de falar de confiança na pergunta anterior, que ele vai estar contigo durante toda a jornada. O que significa toda a jornada? Normalmente, bons investimentos são investimentos feitos na planta, né? Então, ele vai estar te acompanhando durante a obra e a entrega desse empreendimento. Se for um empreendimento com características patrimoniais para locação,
ele vai te dar todo o suporte para que tu faça um trabalho de locação que rentabilize o teu investimento. Se for um produto de revenda pós-entrega, então que ele te dê também toda a assessoria nesse processo de revenda. Então eu diria que o primeiro ponto, né, para um investimento, empreendimento imobiliário, seja onde for, mas aí na fronteira principalmente, é tu estar bem assessorada. E como eu falei, não ia fugir da pergunta aqui, eu sei de um empreendimento que está sendo lançado em Livramento, e não necessariamente investidores para esse produto precisem ser de lá, locais, mas quem é da região sabe que hoje é uma cidade de fronteira com um fluxo turístico muito grande, principalmente por conta dos free shops, né, na cidade vizinha do Uruguai, em Rivera, e que hoje, pelo que eu estive estudando, aí, quando eu conheci esse empreendimento, tem um déficit de números de quartos de hotel, né, e tem uma oferta de locação short stay no Airbnb muito baixa. Pela pesquisa que me foi apresentada, são 70 imóveis sendo oferecidos no Airbnb na cidade, sendo que 90% desses imóveis são quartos em residência, não é um apartamento exclusivo para quem for passar o fim de semana, enfim. E agora tem uma rota turística na região e parece aí que a demanda hoteleira tem crescido. E está saindo um empreendimento na cidade, eu não vou dar nome, não vou dar mais detalhes, mas que obedece, na minha visão, a essas características que eu acabei de falar. O empreendedor fez uma leitura do mercado, viu aonde tinha demanda, né? Ou seja, demanda em locação short stay. Que tipo de empreendimento eu vou fazer? Vou fazer apartamento de 100 metros quadrados? Vou fazer apartamento de 80 metros quadrados, de 150 metros quadrados? Por quê? Porque eu sou um cara de alto padrão e eu acho que todo mundo vai querer comprar aquilo que eu acho que é bom? Não. Ele foi lá e desenvolveu um empreendimento de 35 metros quadrados, um dormitório com suíte, lavabo e churrasqueira, né? Um produto super alinhado para locação, seja mensal, seja uma locação de diária, como essa que a demanda dos números da cidade, Secretaria de Turismo da cidade, apresentam. Então, está vindo aí, eu não posso entrar em mais detalhes, porque eu conheço pouco e ainda não estou mais engajado no projeto, mas é um projeto que eu entendo que tem uma leitura muito simples, fácil de comprar. Isso é uma outra coisa importante também. Hoje, para tu fazer um investimento imobiliário, se tu não é um investidor patrimonial, já bem estruturado, tem que ser alguma coisa que não comprometa nem a tua poupança e nem a tua renda mensal. Eu sempre gosto de falar para quem é novo investidor no mercado imobiliário que tu investir no mercado imobiliário tem que ser o porquinho que tu não pode quebrar. O que significa isso? Significa que tu tem que dar uma entrada, como eu falei antes, que não comprometa muito as tuas reservas financeiras, e depois que tu consiga mensalmente destinar um percentual daquilo que tu está ganhando todo mês, a tua renda familiar, né, para fazer um investimento em algo que ali na frente ou vai te retornar esse investimento com locação, ou tu vai poder revender, né, com ganho de oportunidade pela compra que tu fez na planta. Então, eu sempre falo, tu bota dinheiro na poupança, até mesmo tu aplica no mercado financeiro, chega no final do ano, quer trocar de carro, quer fazer uma viagem, foi um ano estressante, tu acha que tu merece, quer te dar esse presente e tudo mais, o que termina acontecendo? Tu vai lá e quebra o porquinho e te descapitaliza e faz o investimento. Diferente do mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário, normalmente, ele tem duas das três características de qualquer investimento, né? Ele tem segurança, ou seja, dificilmente tu vai encontrar imóvel desvalorizando. Se pegar numa fronteira, principalmente, que tu tem pouca oferta, a tendência é de supervalorizar ou de valorizar com muita velocidade teu investimento imobiliário, né? Ele também tem uma característica de rentabilidade muito interessante, porém, ele não tem liquidez. A liquidez dele é mais lenta. É diferente, por exemplo, né, do investimento no mercado financeiro. Tu tem uma rentabilidade interessante, tu desinveste muito rápido,
mas não é um mercado tão seguro. Se tu não tiver tanta informação, tu não conhecer sobre o mercado financeiro, a chance de, em algum momento, tu ter uma perda, né, proporcional aos ganhos que tu vem tendo, são grandes. Acho que todos nós conhecemos aí na nossa vida pessoas que passaram por isso. Então, o investimento imobiliário que normalmente eu indico para quem está chegando nesse mercado é esse. Tá aí a dica. Sei que a dica não está completa, mas eu não posso dar, não tenho mais informações para dar, mas está saindo um empreendimento em Livramento, né, bem interessante, num formato de compra bem interessante, com potencial de rentabilidade, de retorno e de valorização também bem interessantes. Tá bom? Cecília, depois me chama no privado, eu te indico um corretor na região, lá na cidade, que tu possa confiar para tu analisar esse negócio e até outros negócios de investimento, se tu tiver interesse, né? Até porque eu sempre falo, em todo que é lugar que eu vou, eu não tenho Cresci, eu não sou corretor de imóveis. Definitivamente, muito rápido no mercado imobiliário, eu descobri que esse não era o meu talento. Tá bom? Espero ter ajudado, né, com informações mais gerais, mas com informações também específicas da pergunta. Vamos para a terceira pergunta. Vamos tomar uma aguinha antes, né, porque ficar falando sozinho aqui não é fácil. A terceira pergunta vem do Fábio Mendes. Quais os desafios de trabalhar em família no mercado imobiliário? Olha, Fábio, eu diria que os desafios de trabalhar em família, eles são gigantes em vários segmentos, né? Eu venho, com muito orgulho, eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai é empreendedor na área rural, na área do agronegócio. Minha mãe é empreendedora, tem uma escola de dança. Meus irmãos, somos 4 filhos, eu sou o mais velho, mas minhas irmãs são empreendedoras, uma também tem uma outra escola de dança, a outra tem uma franquia aí de uma marca bem conhecida de produtos de limpeza, e o meu irmão também é empreendedor no ramo do agronegócio. Então a gente tem aí, eu venho de uma família de empreendedores que empreendem juntos em alguns negócios, em outros negócios não, mas sabe que dentro do mercado imobiliário a gente vê muitas famílias empreendendo, tanto no que diz respeito aos incorporadores e urbanizadores, muitas famílias, muitas empresas familiares sendo desenvolvidas, né, já com 2, 3 gerações do negócio. Então, o mercado imobiliário, e nas imobiliárias também, né, passando aí, imobiliárias de muito tempo, passando de pai para filho. Eu tive nosso segundo episódio aqui do Sucesso de Vendas, se tu não assistiu, vai lá no canal do YouTube e dá uma olhada. A gente tem uma empresa de mais de 25 anos de mercado, que é a Noblesse, uma imobiliária aqui de Porto Alegre, que está indo para a segunda geração. O Eduardo Suquenic e o Pedro Suquenic, meus grandes parceiros de negócios aí, que é uma empresa com características familiares. Bom, o que eu vejo, né, vindo de uma família de empreendedores, acompanhando negócios imobiliários, com muitos players sendo empreendedores familiares, o que eu vejo que são os grandes desafios? Eu acho que, como toda a sociedade, o grande desafio é a gente saber qual o nosso papel individual dentro do negócio. Quando os papéis se sobrepõem, principalmente em gerações diferentes, a tendência é que a gente tenha desalinhamentos, que a gente tenha dificuldade de ajuste, e aí a gente não consiga fazer com que essa sociedade ou que essa sucessão ela prospere, né? Então, acho que primeiro ponto são os papéis. O segundo ponto é a profissionalização do negócio. Os nossos pais, né, os nossos avós, em alguns casos, eles vêm de um mercado muito diferente, seja no setor que for, né? O mercado lá da década de 50, 60, 70, 80, era um mercado, era um nível de competitividade, era um nível de gestão, era um nível de urgência, era um nível de concorrência. Então, hoje o mercado mudou, o mercado é muito mais ágil, né? O mercado demanda uma profissionalização muito maior, e dependendo da família, a gente encontra algumas resistências. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar
com empresas familiares. Eu acho que elas trazem valores muito fortes, né? Elas estão construídas sob alicerces, sob pilares que vão além do negócio do dia a dia, né? Do metro quadrado, do produto, do empreendimento. São valores que realmente estruturam negócios de grande valor. Então, eu vejo que isso, assim como tem o desafio, tem um ponto muito, muito positivo. Outro dia eu estava conversando com um corretor, que é meu amigo, esteve me fazendo uma visita no escritório, e eu não sabia que ele está trabalhando hoje como um profissional autônomo, e aí eu acho que é um pouco diferente falar de trabalhar em família como autônomo e falar de trabalhar em família com uma empresa, num empreendimento. E ele me falou, eu não sabia que a esposa dele também é corretora, e ele estava comentando sobre os desafios, e eu achei muito interessante que ele comentou assim: não, Matheus, mas a gente trabalha juntos, nós dois somos corretores autônomos, mas eu tenho um papel e ela tem outro, os nossos papéis são complementares. Algumas coisas nós dois fazemos, óbvio, os dois são corretores, mas eu cuido disso, disso e disso, e ela cuida, né, daquilo. Então, volta ao primeiro ponto lá, que é o ponto da gente ter papéis bem claros. Eu sempre fui, eu empreendo sozinho já há mais de 20 anos, tive sócios, obviamente, em toda essa trajetória, mas sempre olhei com um pouco de restrição a questão de trabalhar em família, né? Mas hoje, há pouco tempo, há pouco mais de um mês, eu me impus esse desafio, né? Então hoje está aqui no estúdio comigo minha filha, Maria Eduarda, né? Que eu imaginava que ia ir para o agronegócio, ia ser veterinária, até que o dia que ela me falou que ia estudar relações públicas, não é relações públicas agora, né, filha? Empreendedorismo e negócios, né? Então, estudando empreendedorismo e negócios na PUC, e eu falei, pô, né, até pode ser que em algum momento ela vá ao mercado e eu incentive ela, mas eu acho que esse primeiro momento, essa primeira entrada dela no mercado, eu fico muito orgulhoso e muito feliz que ela esteja fazendo junto comigo, esteja me ajudando, me ensinando várias coisas, me ajudando em outras que eu não conseguia fazer antes, ou terminava deixando de lado, principalmente coisas relacionadas à tecnologia. Então hoje eu tenho a Maria Eduarda aí, quem sabe, né, vira minha sucessora nesse negócio, no sucesso de vendas. Quem sabe uma hora vira co-host aqui no nosso podcast para falar sobre coisas dessa nova geração, desse novo mercado, né? Tem muita gente falando que essa nova geração, a geração dela aí não quer comprar imóvel, quer alocar, enfim. Quais são as oportunidades, os desafios, né, que eles vão nos trazer aí para os próximos anos. Mas eu diria aí, Fábio, que tem muitos desafios, mas tem muitas fortalezas em a gente empreender de forma familiar nos nossos negócios e as pessoas ocuparem espaços claros e profissionalizar o negócio, talvez potencialize os valores e diminua as dificuldades, né, que se tem em empreender em família, principalmente, né, no segmento imobiliário, que tem muito, muito mesmo essa característica. Bueno, vamos para a quarta pergunta, é isso, produção? Não me perdi? É isso aí? Então tá bom. A quarta pergunta, ela vem do Wellington Medeiros, e ela, já que eu estava falando em tecnologia e modernidade, né, já fiz o gancho aqui, ele pergunta sobre inteligência artificial e mercado imobiliário, se a inteligência artificial vem para substituir o corretor de vendas, né? Essa conversa aí já faz anos já que eu escuto que o corretor de vendas vai desaparecer, que ele vai ser menos importante, vai ter menos relevância. Eu vou ser bem objetivo e bem prático nessa pergunta. O que a inteligência artificial chega para potencializar, ela não vem trazer, porque a gente já tem outras ferramentas anteriores à inteligência artificial que nos trazem isso, né? O que ela vem só potencializar é uma segregação do mercado, criando uma peneira ainda maior entre os bons profissionais e os maus profissionais. Quem vai se perpetuar no mercado? Os melhores, né? Então, aqui eu acho que mais do que se preocupar
se a atividade A ou B vai aparecer, vai desaparecer, vai mudar. O que a gente precisa é se preocupar em evoluir, em crescer. E só tem uma maneira de fazer isso. E não é ganhando dinheiro, é adquirindo conhecimento. Ganhar dinheiro vai ser uma consequência dessa minha capacitação, dessa minha melhora, dessa minha evolução no mercado imobiliário. Eu mesmo, semana que vem, estou indo ficar 3 dias numa imersão em São Paulo, porque a gente sempre tem coisas para aprender, né? E pretendo, não é exatamente no mercado imobiliário, é em outros assuntos relacionados a investimentos, a equity, a gestão, a expansão de negócios, que eu tenho certeza que virão, de alguma maneira, colaborar de forma direta e indireta nos meus negócios, no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional. E olha aí, eu poderia estar aí tranquilo, né, recostado em mais de 15 anos de experiência, na realização de cases que são sucessos nacionais até hoje dentro do mercado imobiliário, em de uma dezena de bilhões de reais comercializados aí, e eu entendo que se eu não continuar crescendo, se eu não continuar me desenvolvendo, se eu não continuar me conectando com outras pessoas, aprendendo com outras pessoas, talvez eu fique para trás muito rápido nesse mercado. E eu não consigo imaginar por que contigo aí do outro lado vai ser diferente, né? Eu acho que todo mundo que se acomodar vai terminar sendo atropelado direto ou indiretamente por uma inteligência artificial ou por algum profissional que aumentou a sua capacidade de produção, de realização, né, a partir da inteligência artificial. Eu comentei já num episódio anterior, episódio sobre marketing imobiliário, com o meu parceiro Vini Fraga. Se tu não assistiu ainda, vai lá no canal e assiste, tá bem legal. Tem insights bem importantes aí, não só para o mercado imobiliário, mas de forma geral sobre gestão de pessoas, sobre gestão de marketing, onde a gente fala, onde eu comento, onde eu dou spoiler de que hoje eu estou desenvolvendo, junto com um grupo, uma IA para mercado imobiliário. Eu vejo que existe uma possibilidade aí gigantesca da tecnologia realizar algumas atividades que hoje não se tem mão de obra para realizar, e ela, com toda certeza, ela vai conseguir realizar de forma mais qualificada, em menos tempo e com mais capacidade de gestão. Então, vamos combinar que isso daí é música para os ouvidos de qualquer empreendedor, para redução de riscos de qualquer negócio. Então, eu vejo que a IA não vem, ela vem talvez para substituir algumas atividades periféricas do mercado imobiliário, mas as atividades principais, preponderantes, primordiais do negócio continuarão a ser feitas pelas pessoas. Talvez a gente não precise, daqui a um tempo, de tantas pessoas para realizar o mesmo número de negócios, né? Então, isso só o tempo vai dizer, só a nossa capacidade de utilizar a tecnologia vai dizer, mas não tenho a menor dúvida que a tecnologia veio para ficar, ela vai se expandir, ela vai tomar mais espaço, né, no nosso dia a dia, e só com conhecimento é que a gente vai poder fazer com que ela trabalhe a nosso favor, ao invés dela tomar o nosso lugar em uma ou outra atividade. Mas é um caminho sem volta, e eu acredito realmente que a inteligência artificial vai vir para nos ajudar muito no mercado imobiliário, principalmente aí na área de marketing e na área de vendas. Certo? Acho que a pergunta está respondida. Quanto tempo já vai aí, produção? 40 minutos, olha aí, já tô. Vamos para os finalmente, vamos para a última pergunta aí. A última pergunta, ela vem também de uma pessoa que não é do mercado imobiliário, meu amigo, me segue nas redes sociais aí, um cara que hoje é gestor de vendas na área da telefonia, também chama Matheus Ribeiro, e ele faz uma pergunta num tom um pouco assim de piada, um tom um pouco engraçado,
mas que eu resolvi selecionar, primeiro, porque é engraçado, e segundo, porque eu acho que dá para a gente abordar aí um tema bem interessante. A pergunta dele exatamente é a seguinte: para vender no mercado imobiliário, é preciso usar calça aparecendo o tornozelo? Então a gente sabe aí, né, que em alguns mercados imobiliários se criou o estereótipo aí da maneira como os corretores se vestem, né? Aí com, enfim, né? Com seus ternos bem alinhados, suas calças mais justas, sapatos sem meia. Mas eu acho que por trás de todo esse estereótipo, né, de toda essa maneira aí de se vestir, que obviamente não são todos os corretores que se vestem dessa forma, pelo amor de Deus, né, não vamos generalizar, mas é uma verdade que se criou o estereótipo. Eu vejo que por trás de tudo isso vem um ponto fundamental que a gente não pode deixar de abordar quando a gente fala, né, em mercado, que é imagem. Por que vocês imaginam aí que os corretores se vestem com ternos alinhados, uma boa, né, não necessariamente de gravata, não necessariamente com terno, mas com roupas mais alinhadas e tudo mais? Porque eles vivem, antes de mais nada, da imagem deles, né? O Pablo Marçal mesmo criou mais um estereótipo para o mercado imobiliário, né? Diz que BMW é o carro do corretor de imóvel, né? Que todo corretor de imóvel quer ter uma BMW, mas por quê? Não sei se é verdade ou não, me parece que não é uma verdade, mas o estereótipo é por quê? Porque isso constrói a imagem daquele profissional. Não necessariamente a roupa que a gente veste ou o automóvel que a gente dirige, ele vai construir 100% da nossa imagem, mas talvez seja uma maneira rápida, né, da gente conseguir construir essa imagem, e aí cada um sabe para que caminho e para que lado quer ir. Mas eu posso dizer para ti, Matheus, que sim, que imagem vende, né? Na verdade, dentro daquele meu trio lá, marketing, vendas e oportunidade, a imagem atrai, né? Mas eu preciso do vendedor que venda, né? Do vendedor, desculpa, que retenha, para quando surgir a oportunidade, ele realizar a venda. Então, vou até pegando um gancho na pergunta anterior. Pô, é bacana ter uma imagem de um profissional bem-sucedido, te vestir bem, andar num bom carro, morar num lugar legal, frequentar bons lugares, né, que normalmente custam, então, né, isso mais ou menos te cria um status. Eu acho que isso é importante, mas só atrai. Isso não retém. O que retém é conhecimento. O que retém é a tua capacidade de te relacionar com as pessoas, com a tua capacidade de ser relevante com as pessoas, né? Então, eu diria que depois de atrair pela imagem de estar bem vestido, pela imagem de andar num bom carro, de frequentar bons lugares, de ter bons hábitos, são duas coisas que são fundamentais para realmente tu poder vender, né? E aí já respondo direto à pergunta do Matheus. Tu precisa ter comportamento e conhecimento, né? Conhecimento de mercado e comportamento, de saber em que maneira, né? Hoje já vi vários cursos aí de gurus dizendo, não, vou te ensinar aqui o passo a passo de como que tu vai te relacionar com o teu lead ou com o teu cliente para tu manter ele ativo e tu conseguir converter ele. Olha, eu acho que metodologias são sempre bem-vindas, técnicas, conhecimento nunca é demais. Só não vamos esquecer que do outro lado do telefone, do outro lado da mesa, né, do outro lado ali da tela, tem uma pessoa. São CPFs diferentes, são visões diferentes, são experiências diferentes, né? Todo mundo, uma grande maioria dessas pessoas que tu vai te relacionar no mercado, já teve alguma outra experiência, e se ela está indo atrás de ti, ou está clicando no teu anúncio, ou está fazendo contato contigo, ou foi indicada para ti, é porque tem uma grande chance da experiência passada dela não ter sido positiva, certo? Então a tua capacidade de te relacionar com ela e de reter ela vai fazer com que aquela imagem que tu criou, né, bem vestido, andando num carro bacana, frequentando bons lugares, ela efetivamente se materialize, e aí então, né, tu possa a partir disso daí construir relacionamentos, network e negócios. Ao mesmo tempo, vale aqui que um alerta para quem acha que isso é bobagem. Isso não é bobagem.
mais importante do que é o que parece. Escutem bem o que eu estou dizendo. Não adianta tu ser, tu precisa parecer. Ah, mas eu sou super competente. Tu parece super competente? Não, não parece. Então talvez tu não tenha a oportunidade de demonstrar toda essa tua competência. Estou puxando pela memória aqui, outro dia me fizeram uma pergunta. Matheus, quem tu acha que vence no mercado? O que é mais conhecido ou o que tem mais conhecimento? E aí eu fiquei pensando. Aí outro dia ouvi um podcast do Caio Carneiro, ele fez essa pergunta pro convidado dele, se não me engano é o podcast do Renato Albani, que é um grande comediante do Brasil, hoje de stand-up, mas eu vou dizer para vocês, hein? Vai lá e escuta esse podcast, porque ele traz algumas visões de negócio, do negócio dele, né, que é fazer piada, de forma bem resumida, bem interessantes. E aí, o que é mais importante? Ser conhecido, né, ou conhecer, né, ter o conhecimento. E infelizmente, ou felizmente, no mercado hoje, tu pode ter todo o conhecimento do mundo, se tu não for conhecido, esse teu conhecimento não vai adiantar para nada. Isso serve também para aquilo que parece, para aquilo que é. Não, mas eu sou um excelente corretor, meu empreendimento é ótimo, Matheus, meu empreendimento é lindo, o preço é bacana. Tá, mas o que ele parece? Tu gastou uma fortuna para desenvolver projeto, fazer aprovação, licenciamento, né? Vai gastar mais dezenas de milhões de reais para construir esse empreendimento. E na hora de apresentar ele, como é que tu está investindo nele? E na hora de apresentar ele, como é que é o material, como é que é o teu plantão de vendas, como é que é o coquetel que tu recebe os teus clientes ou os teus corretores? É um canapézinho lá, frio, uma bebida quente, né? Servida por quem? De que forma? Tudo isso comunica. E a gente se conecta muito pela imagem que a gente constrói, que a gente cria, né, na nossa mente. E às vezes até mesmo no nosso subconsciente. Então, criar imagem, parecer é fundamental, né? Não dá para ser uma imagem muito bacana de algo vazio, porque realmente não vai ter consistência, e aí a tendência é que tu não consiga te perpetuar e perdurar no mercado. Seja uma pessoa, seja uma empresa, seja uma marca, seja um empreendimento, seja um imóvel, né? Eu sempre falo sobre o corretor. Às vezes o corretor que vende imóvel avulso, acho que eu não falo muito para ele. Ou a imobiliária que trabalha mais com prontos, acho que eu não falo muito para ela. Eu falo, vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Como é que tem um cara que eu tenho que trazer aqui, inclusive sobre fotografia imobiliária, o Diego Ramos, cara craque. Já bota aí, Maria Eduardo, na minha lista. Tem que convidar o Diego para ontem, né? É isso. Se tu for lá e tirar uma foto com o teu celular do imóvel e anunciar o imóvel, ele vai parecer tão bom quanto ele é? Não vai. A tua chance de vender vai cair muito. Ah, mas o imóvel é ótimo, mas também ninguém vai se interessar. Então, sim, Matheus, para vender mais, não necessariamente a calça com o tornozelo de fora, mas tem que construir uma imagem tua, pessoal, da maneira como tu te comporta, do conhecimento que tu tem, da maneira como tu te veste, de tudo que for possível, do teu Instagram, né? Para que realmente as pessoas tenham interesse em ti, e aí através do teu conhecimento tu crie vínculos, e através dos vínculos se venda mais e se criem mais negócios. Beleza? Fechou meu tempo, né? Vou dizer para vocês que era um desafio, agora está virando um prazer já fazer esse podcast aqui sozinho, falando sobre coisas que eu acredito, né? Eu sempre gosto de falar que a gente, cada vez que a gente emite um conhecimento, a gente se escutando a gente aprende, às vezes até se questiona em algumas coisas, e então quando a gente está trocando conhecimento, a gente está sempre aprendendo. Quando vocês interagem comigo, trazem perguntas ou me questionam algumas coisas nas minhas redes sociais, eu também estou aprendendo com vocês, estão me desafiando aí a pensar, a trocar ideia. Muitas vezes vêm ideias que agregam muito, né, a minha maneira de enxergar o mercado, a minha maneira de enxergar os negócios. Então eu agradeço muito. Quem não me segue no Instagram, vai lá, @MatheusLamper, interajam comigo. Eu vou dizer para vocês que eu sou novato, né, na criação dessas interações
nas redes sociais, nos meus canais de comunicação aí com vocês, mas tenho achado a turma um pouco acanhada, assim, achei que o mercado imobiliário ia vir mais voraz, assim, né? As pessoas querendo mais conhecimento, querendo trocar mais informação, querendo vir aqui falar mais sobre si. Esse podcast aqui ele só faz sentido para mim se ele fizer sentido para vocês aí do outro lado. Então, interajam comigo, percam um pouco da vergonha, assim como eu perdi a minha também, né? Venham aqui, nos ajudem a fazer o Sucesso de Vendas, um podcast cada vez mais relevante, com conteúdo mais legal, mais atual, mais divertido, como foi agora a última pergunta aí do meu seguidor, né? E vamos juntos, como eu sempre digo, fazer um mercado imobiliário cada vez maior e cada vez melhor. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Até uma próxima. Sigam o canal, que toda semana tem um episódio novo do Sucesso de Vendas no ar. Até a próxima e um abraço.